Olá galera do audiovisual, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Josenildo Pimentel. Queria fazer, pessoal, um comentário aqui a respeito de uma pergunta que um inscrito ou alguém que assiste aqui nossos vídeos fez a respeito do último vídeo que eu fiz falando sobre o corte correto de frequências das caixas de sub. Eu vou ler aqui a pergunta dele. Ele falou assim, ó: é obrigatório as caixas de sub serem mais potentes que as altas? São duas perguntas. Eu vou responder primeiro essa. Aqui quem perguntou foi o Marcos Matos. Marcos, é o seguinte: as frequências de grave, as mais baixas, elas tendem a precisar de mais energia. Então você precisa de falantes e amplificadores mais fortes para poder tocar essas frequências. Se você pegar uma caixa full ranger, você bota ela ali, deixa tocando, você vai ver que ela está bem balanceada, né? Você perto dela está tocando os graves, os médios e os agudos numa intensidade bacana ali, toda essa faixa de frequência. O que é que acontece? Quando você vai se afastando dessas caixas, você vai notar que as frequências que primeiro somem são os graves. A cada vez que você vai distanciando, os graves vão ficando mais baixos, e a depender da altura, quando você ainda consegue ouvir, você só vai ouvir os agudozinhos, aquelas frequências ali de médio agudo para agudo. Nem os agudos altos eles vão se perder também. Então, nessa proporção aí, é necessário, desculpa aí os carros aí passando, nessa proporção é necessário que você tenha mais potência nos falantes que vão tocar as regiões de graves. O que é que acontece? Quando a gente se dividia antigamente um som através de crossover em 4 vias, ali, acho que até o início dos anos 90, né, muita gente ainda usava 4 vias. Então ele tinha as vias de sub, as vias de médio grave, as vias de médio agudos e as vias de superagudos, os agudos ou superagudos. Então, como era feita a questão da divisão de potência? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, né? Não é bem isso, não é bem assim, não é exatamente isso que eu vou falar. Mas o cara, por exemplo, tinha um PA ali que ele usava nos graves 4.000 watts. Para os médios graves, ele usava ali em torno de 2.000. Para os médios, ele poderia colocar ali 1.000 watts, que dava beleza. E para as tuitas, que tocavam só os agudos, às vezes o cara botava um amplificadorzinho ali de 150, 200 watts, ele já dava conta. Então você vê, né, que há essa referência aí entre cada amplificador que vai tocar os falantes, que vai trabalhar em cada região. Vamos dar continuidade aqui. Então a resposta aqui à sua primeira pergunta é que sim, é necessário que você tenha mais amplificação e que nas frequências de grave você tenha um sinal mais forte. Então, para facilitar, o que é que você pode fazer? Utilizar falantes maiores, que eles vão ter mais facilidade para tocar essas frequências de sub, falantes de 15, de 18 polegadas, 21 e tal, aí vai depender do projeto. Então você vai ter mais facilidade, porque ele vai deslocar mais ar. Dependendo também do modelo de caixa de som, você vai conseguir mandar esse grave mais distante, certo? Então é necessário sim que você tenha mais potência nos graves. E aqui ele continua, né? Pois entendi no vídeo que se a caixa alta iniciar uma frequência de 150 Hz, esse seria o pico máximo do sub em frequência. Ele acabou perguntando. Olha, eu teria que entender aqui o que você se refere a pico. Se seria intensidade naquela frequência, por exemplo, a caixa naquela frequência de 150 Hz, ela estivesse tocando mais alto, ou se seria o limite de até onde ela toca. O correto é que você tem ali um sistema plano. É muito difícil acontecer isso, né? E também é tipo comida de hospital, seria a resposta perfeita, mas não é a resposta mais gostosa de se ouvir. Então cada caixa tem sua identidade, cada caixa tem sua resposta de frequência, tem suas nuances. Então o que acontece aqui é o seguinte: se você vai começar as altas em 150,
o ideal é que o sub toque legal até essa frequência. O que é que a gente faz? A gente deixa passar um pouco, a gente deixa essas duas frequências se encontrarem antes e depois. Vou explicar isso aqui. A gente deixa o sub, as frequências mais altas do sub, passar dos 150 e as frequências mais baixas das médias altas, a gente deixa ela começar um pouco antes. Eu vou mostrar aqui no gerenciador, deixa eu ver se dá para pegar aqui, pronto. Ele está começando aqui, ele está indo, o sub, a frequência de sub até 140. Já a frequência das altas eu botei em 132. O que é que acontece se eu fizer um corte e deixar um buraco? Vamos supor que eu desço o sub aqui para 100 e as altas eu começo aqui 150. Você vai ver que ficou essa parte aqui, ó, que não vai ter falante nenhum tocando essa frequência aqui entre 100 e 150 Hz. O que é que pode acontecer numa situação como essa? Eu vou deixar aqui na tela, né, um gráfico aqui onde a gente tem por instrumentos as notas musicais, em que frequência esses instrumentos vão tocar em determinada nota. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, faço esse corte aqui errado e deixo esse buraco, se eu pegar um contrabaixo, por exemplo, e dar um sol ali nessas frequências mais graves, o que vai acontecer? Essa nota não vai aparecer, porque não vai ter nenhuma caixa tocando essa frequência. Então o cara vai estar ali tocando o instrumento dele, ele vai dar determinada nota e ela simplesmente não vai aparecer, porque nenhuma caixa está tocando essa frequência, nenhum falante. Outra coisa que pode acontecer também é se eu passar, vamos supor que aqui eu bote para tocar as altas a partir dos 90 Hz e que os subs eu coloque aqui em 150, então eu vou ter aqui tanto as altas como o sub tocando essas frequências, as mesmas frequências ali entre 90 e 150 Hz. O que vai acontecer nessa situação aqui já é diferente. Como eu tenho duas caixas tocando na mesma faixa de frequência ali, a intensidade, o pico nessa região vai ser mais alto. Ou eu chego lá no equalizador e dou uma caída, dou uma quebrada nessa faixa de frequência, ou então elas vão tocar mais alto. Aí já vai fazer o contrário. Quando o músico, por exemplo, o contrabaixo, o cara dá uma nota nessa região, ela vai soar mais alta do que nas outras. Então, por isso é importante a gente fazer o corte de frequência correto entre as nossas caixas, entre as nossas vias de grave, médio e agudo, hoje que se divide em 3 frequências, né? Então, pessoal, espero que tenha aí sanado, né, a dúvida do nosso amigo Marcos. Se você também tem essa dúvida, né, espero também que tenha te ajudado a compreender melhor um pouco essa situação aí. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, se você chegou por aqui agora, esse é o canal Josenildo Pimentel. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Clica no sininho para você ser notificado para quando tiver vídeo novo por aqui. E se você gostou do vídeo, é de praxe te pedir aquele like. Valeu? Então, pessoal, abraço a todos. Até o próximo vídeo e fique esperto aí que logo mais, logo, né, a gente vai estar rolando mais um sorteio aqui no canal, um sorteio do kit aí de final de ano. Valeu? Abraços e até o próximo vídeo.